de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Mais uma vez, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Essa passagem é muito bonita, ela confirma a criação, ela destrói a teoria da evolução, ela destrói uma série de teorias que os homens criaram para justificar a origem de tudo que nós vemos e percebemos na natureza e no mundo, com uma tentativa de substituir Deus no nosso mundo, né? A partir do antropocentrismo, tentou-se colocar o homem no centro do universo, tirar do Senhor Deus, e se criou uma série de teorias que tentam nos levar para longe dessa verdade. Essa verdade está escrita aqui em Hebreus 11:3, mas é muito simples. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Isso se confirma em várias passagens da Bíblia. Mas o ponto que eu queria chamar a atenção nessa passagem é essa segunda parte. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O Senhor Deus é o único que pode usar o verbo do hebraico, que é o verbo trazer a existência do nada, o verbo bara, é o que aparece lá em Gênesis, nos primeiros versículos de Gênesis. Então, quando o Senhor Deus criava o nosso mundo, Ele usava um verbo, pelo menos é o que está registrado na palavra de Deus, em hebraico, um verbo que dá a entender que aquilo que foi criado do nada. Uma certa vez, um grupo de cientistas conseguiu fazer contato com o Senhor Deus e dizer assim: ó Senhor, nós conseguimos produzir um feijão. Aí o Senhor Deus disse: é mesmo? Conseguimos produzir um feijão. E também conseguimos produzir um ser humano. Agora aprendemos a clonar, conseguimos fazer seres humanos. Eu não estou mais. Seres humanos do barro? Sim, nós também conseguimos fazer seres humanos do barro. Aí o Senhor Deus disse: então tá, mostra. Aí o grupo científico se reuniu, começou a pegar o barro e disse: peraí, use o barro de vocês. Use o barro de vocês. Então assim, criar do nada, só Deus cria. Entretanto, nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Tudo que existe teve sua existência antecipada pela palavra de Deus, que nasceu no entendimento do Senhor Deus antes de virar a palavra de Deus. Compreende isso? O que existe hoje existiu antes no entendimento do Senhor, dentro da sabedoria do Senhor. E o Senhor Deus trouxe a realidade por meio da palavra dele. Aquilo que não existia veio a existir do que era invisível. Observe, por favor, uma passagem em Provérbios 8. Vamos abrir ali Provérbios 8. Provérbios 8, nós vamos ler o versículo 1, os versículos de 12 a 18 e 22 a 23. Então, Provérbios 8, versículo 1. Eu gosto muito dessa passagem, ela traz muitas verdades embutidas no texto e personifica uma característica do Senhor que é importantíssima e nos dá a entender como o Senhor Deus formou o nosso mundo e de que maneira nós precisamos nos remeter a isso para viver nossa vida de maneira correta. Então, Provérbios 8, versículo 1 diz assim: não clama, porventura, a sabedoria e o entendimento não faz ouvir sua voz? Olha só que interessante. E aí, isso aqui remete a Gênesis. Vamos continuar. Acredito que agora passa para 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Aqui eu acho que eu vou lá para o 22. Por meu intermédio, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam. Olha que bonito. Eu amo os que me amam. A sabedoria, olha só o que a sabedoria está falando. Olha, quem me ama,
eu também amo. E obviamente o contrário é verdadeiro. Quem aborrece a sabedoria também aborrece. Mas entendam, existe aqui uma verdade imaterial, o entendimento e a sabedoria, que se transforma em verdade material. Há uma materialização, compreende isso? Há um caminho de materialização. O que é material acontece a partir do que é imaterial. Tá? Eu amo os que me amam. E os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Eu acho que agora é para a 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. O entendimento e a sabedoria, eles aconteceram antes da formação do mundo. É aqui onde eu quero chegar. E da mesma forma, como o Senhor opera, onde aquilo que vem a existir, aquilo que é materializado, vem primeiro do que é imaterial, que é o pensamento, a inteligência, o entendimento e a sabedoria, nós também fazemos algo muito parecido. Nós não somos capazes, como o Senhor, de declarar: haja tal coisa, se a gente fosse, né? Haja tal coisa, e essa coisa haver, passar a existir. Nós não temos essa capacidade. Né? Nós não podemos usar o verbo que o Deus usa, o verbo para. Esse verbo a gente não consegue usar. A gente pode criar alguma coisa a partir do que já existe. Mas até para criar alguma coisa, essa coisa precisa existir antes onde? No nosso próprio entendimento. Tudo aquilo que nós trazemos à existência acontece antes na nossa mente. A não ser por atos falhos. É alguma coisa que a gente faça sem querer. Correto? Alguma coisa que a gente não tenha planejado fazer, acaba fazendo por um descuido, por um acidente, por um incidente. Então, nesses casos, a gente acaba produzindo algo sem querer. Coisa que é impossível para o Senhor Deus. Nesse ponto, o Senhor Deus ele não atua, não opera, ele não faz nada sem querer. Tudo que ele faz é com base no entendimento da sabedoria. Nós não. Nós temos essa lacuna, né? Nós somos falhos. Deus não é. Mas tudo aquilo de produtivo que nós realizamos de maneira intencional surge antes do nosso entendimento. Começa na nossa mente. O homem feito conforme a imagem e semelhança de Deus, está em Gênesis 1:26, a exemplo do seu Criador, traz à existência a expressão do seu próprio entendimento. O homem faz aquilo que antes pensa fazer. Então, nós somos intencionais. Nós fazemos aquilo que planejamos fazer. Nós temos intenções. Essas intenções se formulam em nossa mente. A vida do homem acontece a partir dos seus próprios pensamentos. E essa declaração forte, mas ela tem base bíblica. Por favor, abra no Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Quem chegou lá, diga amém. Amém. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nesse contexto, o coração é a origem dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, das nossas ações. E ele diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, para o contexto dessa mensagem, nós vamos usar o entendimento dessa palavra coração, da palavra de Deus, como a nossa mente. Tá? Então, nós precisamos guardar a nossa mente, porque é dela que procedem, conforme a palavra de Deus diz, as fontes da vida. Alguém que já viu uma fonte? Já viu uma mina d'água? Ela fica borbulhando no pé. É a coisa mais linda do mundo. Parece que está fervendo, mas não é quente. Né? A água mina, ela vai minando. Aqui em Piraquara, nós temos a nascente do Rio Iguaçu. Quem puder visitar essa nascente, visite. É muito bonito. Além da natureza,
ao redor, além da criação ao redor, a própria fonte, a mina da água é muito bonita. Né? E ela mina a água e a água escorre e dali depois forma um rio que forma as cataratas do Iguaçu, que a gente vê lá em Foz do Iguaçu. Isso é muito poderoso, porque por mais que aquela mina aqui em Piraquara pareça insignificante, ela dá origem a um enorme rio. E assim também é com os nossos pensamentos. Assim também é com o nosso entendimento. Por isso que aqui em Provérbios nós somos alertados a guardar essa fonte. Porque se essa fonte se corromper, os rios que vão nascer dessas fontes da nossa mente serão corrompidos. Então nós precisamos guardar essa fonte para que aquilo que surja dela, de fato, promova a vida e não a morte. De fato, promova o bem e não o mal. Entretanto, não é possível confiar em tudo que o homem expressa, da forma que expressa. É exatamente da forma como pensa. O agir do homem atende seus próprios desejos e interesses, e o homem é capaz de manipular a expressão de seus pensamentos. A partir dessa passagem, a gente poderia chegar à conclusão de que tudo que a gente enxergasse do ser humano partiu do entendimento dele da forma como foi expresso. Tudo aquilo que foi materializado, seja por um comportamento, seja por uma construção, seja pelo que seja. Não, é porque ele pensou exatamente assim antes, nem sempre. Os homens, eles conseguem, os homens, a humanidade, né? Os homens e as mulheres, eles conseguem pensar algo e realizar algo, nem sempre trazendo à tona exatamente o que pensaram. Ou seja, nós podemos disfarçar o nosso entendimento, a nossa sabedoria? Podemos. Nós temos essa capacidade também. Abram, por favor, Provérbios 23, vamos ler os versículos de 6 a 8. Provérbios 23, versículos de 6 a 8. Todo mundo lá? Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Olha só, esse pedacinho dentro do versículo. Assim como imagina em sua alma, ele é. Não necessariamente o que ele está te apresentando. Essa passagem aqui confirma que nós somos o que nós pensamos. Ela confirma isso, certo? Entretanto, nem sempre apresentamos para os próximos exatamente o que pensamos. Olha a continuação. Come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Isso aqui, essa passagem, ele dá a entender que um rei convidou alguém para um jantar, só que esse rei tem um interesse. Ele tem um pensamento, tem uma vontade, tem uma intenção na mente, só que ele vai dar a entender outra coisa para aquele convidado. Ele vai agradar aquele convidado, mas na realidade ele não quer fazer bem aquele convidado, ele quer fazer mal aquele convidado. Come e bebe, o rei vai dizer, né? Mas o seu coração não está contigo. Ou seja, o coração desse rei, desse anfitrião, ele é enganoso. E ele diz: olha, você vai acabar vomitando esse bocado que você está comendo e perderás as tuas suaves palavras. Então assim, nós materializamos o que nós pensamos? O que nós fazemos acontece antes dos nossos pensamentos? Sim. Então, se nós olharmos de fora o comportamento de outra pessoa, podemos discernir tudo o que ela pensa? Não. É aí que eu quero chegar. Nós fazemos, ou tentamos fazer, procuramos fazer conforme pensamos. Mas nem sempre o que se apresenta para os outros é exatamente aquilo que está no nosso coração. Vou mostrar um videozinho. Mostra aí, por favor. Para seu frio, sente-se comigo.
Que tal uma bebida quente? Sim, por favor. Majestade. Sua bebida, senhor. Como você fez isso? Posso fazer tudo o que quiser. Posso ficar mais alto? Tudo o que quiser comer. Um giraporco? Edmundo, eu gostaria muito de conhecer o resto da sua família. Por quê? Não tem nada de especial. Ah, eu sei que não são tão agradáveis como você. Mas sabe, Edmundo, não tenho filhos meus. E você é o tipo de garoto que eu posso ver um dia virando príncipe de Nárnia. Quem sabe até rei. Jura? Teria de trazer sua família. Então, Pedro também seria rei? Não. Mas um rei precisa de servos. Acho que posso trazer. Além do bosque, aquelas duas colinas, minha casa fica bem entre elas. Você ia adorar, Edmundo. Então, essa cena é bem interessante, é de um filme chamado Crônicas de Nárnia, o guarda-roupa, não é isso? E a feiticeira. Essa, no caso, é a feiticeira branca, e ela está fazendo exatamente o que está escrito aqui em Provérbios, tá? Ela está dando de comer o Edmundo, mas o propósito dela, na verdade, é matar o Edmundo e a família dele. Por isso que ela está convencendo o Edmundo para trazer a família dele para perto dela, porque ela quer matar todos eles, né? E é exatamente o que está escrito aqui em Provérbios. Então, há uma intenção no coração da feiticeira branca, só que essa intenção, nesse momento, não parece ser exatamente a que ela tem. Parece que ela quer fazer bem o Edmundo, mas na verdade, ela quer fazer mal o Edmundo. De toda sorte, apesar de nós não termos a capacidade de compreender completamente o coração de alguém por meio de suas ações, as nossas ações de fato, elas acontecem primeiro na nossa mente, no nosso intelecto, no mundo imaterial. Elas se materializam a partir do nosso pensamento. Isso está escrito também, 1 Coríntios 2:11. 1 Coríntios 2:11. Quem chegou lá, diga amém. Amém. Irmão Adelson, rápido, da espada para lá. Vamos lá. 1 Coríntios 2:11. Quem chegou, diga amém. Amém. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Então aqui está claro. O espírito do homem é que tem certeza do que há dentro da cabeça do homem. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Veja como nós somos feitos da imagem e semelhança do Senhor. Não é isso? Só que tem um detalhe. Para o Senhor, o nosso coração é transparente. Dê uma olhadinha, por favor, em Salmos 94:11. Salmos 94:11.
Amém? Amém. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos. Em outras traduções diz assim, e sabe que são vaidade. Vaidade. São coisas fúteis. O pensamento do homem é fútil. O Senhor Deus sabe. Então, entre nós, no aspecto horizontal, na perspectiva horizontal, nós não conseguimos de fato discernir o coração de ninguém. Essa é a verdade. Mas o Senhor Deus discerne nosso coração. Pelo fato de nós não podermos discernir o coração de ninguém, nós não podemos julgar o coração de ninguém. Isso está escrito onde? Isso está escrito em 1 Coríntios 4 e 5. 1 Coríntios 4 e 5. Diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, porque Ele vai trazer tudo à tona, o qual não somente trará pela luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Não temos autorização para julgar o coração de ninguém. Por quê? Porque nós não conhecemos o interior do coração de ninguém. No máximo, nós podemos avaliar, observar e avaliar as obras e os comportamentos dos outros. Mas a partir daí julgar o seu coração é muito perigoso. Por quê? Assim como vocês viram nesse vídeo que a feiticeira tinha uma intenção funesta no coração dela, querer matar aquele menino e os irmãos dele, mas estava tratando ele bem, isso também acontece com muitos homens. A gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode nem para o bem e nem para o mal. A gente não pode olhar um mau comportamento, entre aspas, e julgar aquela pessoa por aquele mau comportamento dela, entendendo que o coração dela é pervertido. Você pode até condenar alguma ação que ela faça como errada. Isso é possível. A Bíblia diz o que é certo e o que não é certo fazer. É líquido e certo. Então, nós podemos classificar um comportamento como certo e um comportamento como errado. Podemos. Isso aí, a Bíblia nos dá essa atribuição de julgar comportamentos, mas julgar corações não. Entretanto, as ações dos homens decorrem dos seus entendimentos. Apesar de não ser possível conhecer corações, é possível observar comportamentos e compreender que comportamentos e realizações decorrentes de disposições mentais. De novo, a gente tem esse fundamento da palavra de Deus? Tem. Sobretudo, o que devemos guardar? Guarda o coração, porque dele, que são as fontes da vida. A vida do homem percorre o curso das fontes do coração. Isso é uma verdade também. A nossa vida é um resultado das intenções do nosso coração. E isso de uma maneira mais profunda do que a gente costuma imaginar. Eu vou dizer de novo. A nossa vida percorre o trajeto feito pelo rio formado pelas fontes dos nossos corações. O nosso coração é uma fonte. Ele materializa, por meio das nossas ações, uma série de coisas. E ao longo da nossa vida, nós vamos deixando um rastro. Vai ficando um caminho para trás. E esse caminho, esse sim, é fácil de avaliar como é que foi produzido. Por quê? Porque ele deixa um contorno, ele deixa um rastro. De forma instantânea, é difícil você discernir o que está acontecendo, mas quando você olha em perspectiva e vê a vida, o rio da vida daquela pessoa, você entende mais ou menos o caminho que ela está fazendo. A tendência, para que lado ela está indo. Isso dá para perceber também. O que temos materializado em nossas vidas? Essa é a pergunta. Tirando aquilo que conseguimos realizar conforme a vontade e o pensamento de Deus, certo? Quais vaidades estamos trazendo à existência? Ou seja,
excetuando o que fazemos de certo conforme a vontade de Deus, tirando tudo isso, porque nós também conseguimos fazer isso. Não por poder próprio, mas o Espírito Santo atua em nós e nós somos capazes de realizar boas obras. Ok? Tirando essas boas obras que o Espírito Santo realiza por nosso meio. Fica só o quê? As nossas próprias. Certo? As nossas próprias obras. E aqui vem a pergunta. Que vaidades estamos trazendo à existência? Por que eu posso afirmar que são vaidades? Porque o Senhor diz, lá em Salmos 94:11, que conhece o coração do homem e sabe que é formado de vaidades. Então, tirando aquilo que a gente faz conforme a vontade de Deus, o que sobra é feito conforme a nossa vontade, e são o quê? São vaidades. Então, eu posso perguntar, para mim também, para todos nós, que vaidades estamos trazendo à existência? Estamos criando o que a partir do que está em nossa mente? Quais pensamentos nossos estão se tornando realidade para nos abençoar ou amaldiçoar a nós mesmos ou quem nos está próximo? Compreende a pergunta? Vou ler de novo. Quais pensamentos nossos estão se tornando realidade para amaldiçoar ou abençoar a nós mesmos ou quem nos está próximo? As fontes de vida de nossos corações estão deixando qual rastro em nossas vidas e nas vidas dos demais? Que outras repercussões nossos pensamentos estão provocando em nossas vidas? Compreende essa pergunta? O que eu estou afirmando aqui é que as nossas vidas são construídas a partir de nossos pensamentos. Isso é verdade. A nossa vida é fruto do nosso pensamento, excetuando aquilo que o Senhor consegue realizar em nossa vida, que não atrapalha Deus de fazer. Certo? A nossa vida é formada daquilo que a gente pensa. Ela se materializa antes em nossa mente e depois ela se torna nossa vida. Como nossos pensamentos se refletem em nosso próprio sustento, em nossa própria saúde, na saúde da nossa família, em nossos relacionamentos, como os nossos pensamentos se materializam nos nossos relacionamentos. Como avaliar isso? Como mudar isso? É o tema da nossa próxima mensagem. Vamos orar.